Caio, é possível Deus me perdoar sem eu ter que me confessar aos homens, como diz na Bíblia? Claro, claro. Eu só peço perdão aos homens de pecado, aos homens contra quem eu pequei. Eu jamais te procurarei para te confessar um pecado para obter perdão de Deus. São coisas diferentes. É. Agora, se eu pecar contra ti, eu vou te procurar e vou te pedir perdão. Porque você passou a ser Deus nessa relação para mim. Claro. Eu pequei contra ti. Pequei contra ti em Deus e contra Deus em ti. E contra mim em ti. E contra tu em mim. Porque afinal, nós todos fomos feitos à imagem e semelhança dele. Uhum. Agora, o pecado do meu coração, que não tem nada a ver com ninguém, nunca procurei ninguém, desculpa, eu não procurarei, não sinto, eu não tenho essa fraqueza psicológica, que a maioria das pessoas que precisam de alguém para confessar um pecado é por déficit psicológico. A pessoa precisa falar com um outro aquilo. Ela precisa dessa materialização confessional para ela introjetar um sentimento de realização. Realização? É, de realização, do feito. Eu fiz. Não seria de auto-perdão também? Eu me despi. Ela tem essa história para dizer a ela tem uma história de sinceridade dela para com ela, que é importantíssima para ela. Eu nunca tive essa necessidade, olha, honestamente. Eu respeito o fato de que a maioria, 98% da civilização humana precisa disso. Agora, eu nunca tive essa necessidade. Eu sempre fui direito, sempre fiz tudo com Deus. Nunca pedi assim, por favor, ora aqui por mim, para Deus me perdoar disso. Só aquele a quem eu feri diretamente. E nunca pedi para a pessoa orar por mim para eu ser perdoado. Eu sempre pedi perdão à pessoa. Se ela me perdoar, amém. Se ela não me perdoar, no meu coração, eu vou resolver o assunto com Deus, já que ela não quis resolver comigo. Eu vou resolver com Deus, como eu resolvi todos. Eventualmente pode ter havido alguém a quem eu tenha feito alguma coisa que tenha decidido nunca me perdoar, eu não sei. Eu não conheço essa pessoa a quem eu tenha feito alguma coisa. Eu conheço muita gente que de graça não gosta de mim, me odeia e tal, mas eu não fiz nada pessoalmente contra nenhum deles. É só uma questão de não gostarem da minha existência. Isso é um problema deles com Deus. Agora, eu nunca tive essa necessidade em relação ao meu próximo de nada disso. Pequei contra ti, eu vou lá contigo como Jesus mandou. Você pecou contra mim e eu estou correndo o risco de ficar magoado no meu coração, eu te procuro e tento resolver. Ou o teu pecado contra mim pode ter consequências, eu te procuro para resolver isso, olho no olho. Agora, se o pecado que eu pequei contra ti você nem ficou sabendo, ou porque foi subjetivo, ou porque não te envolveu mesmo, envolveu você na minha subjetividade, mas não envolveu você na prática, por que eu vou te informar de algo que é ruim em mim contra ti, que você nunca notou, nunca ficou sabendo, nunca foi verbalizado, nunca foi comportamentalizado na sua direção? Só se eu quiser plantar uma semente do mal em ti é que eu vou fazer essa confissão. E com relação às outras coisas da vida, eu não tenho a menor necessidade de procurar ninguém. Eu estou falando de mim, tem gente que precisa. Eu passo o tempo todo há anos que eu atendo gente que precisa me contar algo que fez. Muitas vezes é saudável e para certas pessoas é a única terapia possível para algumas pessoas, é contar para alguém de confiança.
e orarem uns pelos outros, para serem perdoados, curados, aliviados. O que eu estou te dizendo, isso aí é um ponto fora da curva. Na minha consciência com Deus, foi sempre assim, como eu acho que na do meu pai também. Meu pai nunca me procurou para me confessar nada. Nem eu me lembro dele procurando a minha mãe para confessar nada, exceto o que ele possa ter feito, que tenha magoado a minha mãe. O que depois que ele se converteu foi muito pouco, quase nada, mas ele era sensível. Minha velhinha, me perdoe, eu fui precipitado, fui apressado, não ouvi você direito. Ele dava essas... Sim, eu estava um pouco apressado, eu não dei a devida consideração ao que você me falou, me desculpe, me perdoe. Agora, qualquer outra coisa que tenha havido entre ele, Deus e a vida, não envolvendo terceiros, ele nunca falou nem comigo, ele nunca teve essa necessidade, como eu nunca tive a necessidade com ele. Mas isso demanda um determinado tipo de maturidade em certas personalidades. E, portanto, isso não é condição sine qua non para caracterizar a maturidade ou a compreensão de ninguém. Isso é uma junção de certas maturidades com certas personalidades que geram esse produto. Mas estou falando de mim e estou dando liberdade a você e dizendo para todos terem a liberdade de agirem dentro desse escopo previsto do Evangelho. Tá bom? Entra no teu quarto, fala com teu pai que está em secreto. Teu pai que vem em secreto te ouvirá, te perdoará, te justificará sempre. E aí? Mas aí vem o outro por cima dessa questão e fala assim: Caio, mas não está escrito na Bíblia? Em Tiago, orai uns pelos outros, está falando da congregação. Está alguém entre vós, é uma reunião. Não é Tiago 5? Não, ele não cita. Tiago só fala porque na Tiago Bíblia 5 fala que tem que confessar os... Não, João e Tiago é que dão esse exemplo. E em Tiago é uma comunidade. Está entre vós, é uma reunião, é um grupo. É uma congregação. Está entre vós alguém alegre? Cante. Está entre vós alguém triste? Faça oração. Então, doente, chame os presbíteros da igreja. Estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo a oração da fé, salvará o enfermo. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Claro, todas as vezes que o meu pecado te ofendeu, eu tenho que confessar a ti para nós sermos curados. Senão vai ficar a doença plantada entre nós, a doença relacional, a doença psicológica, a doença comportamental e as somatizações dessas doenças no meu corpo, no teu corpo, sem falar no estragamento que uma raiz de amargura produz em toda uma comunidade. João já é a outra ênfase, é aquele indivíduo que está ali fraquinho, é o filhinho meu, aquele cara que está ali. Então, ora por ele, porque se ele tiver cometido pecados, o Senhor o perdoará. Tem a pessoa tão frágil na relação dela com Deus, que nem amadureceu ainda, e que só consegue se sentir, se saber, é o pessoal que ainda está naquela do se sentir, que não evoluiu, não cresceu para se saber em fé perdoado. Essas pessoas precisam dessa ação de natureza psicoespiritual, de você orar por ele, declará-lo perdoado, não contra você, em relação à vida, em nome do Senhor. E o Senhor, claro, o perdoará. Se você vir o seu irmão cometer um pecado não pela morte, não para a morte, ore por ele e o Senhor o perdoará. Então, todos esses casos são possibilidades, não são mandamentos universais. Porque nem sempre é necessário, nem sempre é preciso, e na maioria das vezes não é preciso. A experiência mostra que na maioria das vezes não é preciso, porque na maioria das vezes
Você não conta com uma pessoa madura para ouvir do nada o teu pecado. Uma pessoa contra quem você não pecou, não tem nada, ela é só alguém maduro. E você vai e conta algo trágico que te aconteceu. Na maioria das congregações não existe. A pessoa não aguenta. Essa pessoa, ela vai e conta para os outros e você daqui a pouco está em pé lá no meio da congregação. Meu Deus do céu. A gente vê todo dia aqui. Então, eu jamais confessaria, sem convicção, pecado nenhum em lugar nenhum. Com convicção, diante de Deus ou para aquele contra quem eu pequei. Mas para a cambada, que não sabe de nada, não tem nada a ver, só vai entrar no delírio tarado da narrativa da tua fragilidade e da tua vergonha, que eles não tratarão com amor, nem carinho, nem misericórdia, mas apenas com o deleite concupiscente da narrativa da sua tragédia pessoal. Ah, não. Só quem gosta de confessar pecado ao diabo e aos demônios é que faz isso.